Vamos ao vivo com o companheiro Sérgio Maia. Sérgio Maia, bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia a você, bom dia a todos, aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Nós estamos hoje, mais uma vez, aqui no nosso amigo companheiro João Malveste, ex-vereador da cidade, também diretor aqui da Jomar de Madeiras. O assunto sempre é política, né? Nós viemos aqui para atualizar, né, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Hoje eu tenho aqui na pauta 4 assuntos. O João Malveste já está aqui do meu lado. E primeiro assunto, João, eu gostaria de abordar aqui sobre uma notícia que nós recebemos hoje, que é a questão do arquivamento do processo contra o Lulinha, aquele processo da Lava Jato. Ele foi arquivado. A Operação Lava Jato, todos já conhecem, né? É uma operação que prendeu pessoas, muitas pessoas tiveram que devolver dinheiro, né? Porque ficou comprovado a corrupção ali. E agora esse processo contra o Lulinha foi arquivado. Gostaria, João, de saber se você está acompanhando esse caso e qual a sua avaliação. João, bom dia. Bom dia, Serginho. Bom dia, esse grande amigo Maurício, Chester, esse grande amigo Adson. E aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube, eu realmente gosto de dar aqui os meus pareceres políticos, né? Hoje a gente defende um plano de governo que, a meu ver, está sendo bem conduzido. Existem erros, existe dificuldade, né? Isso em qualquer segmento da vida, em qualquer segmento de qualquer coisa que existe que nós façamos, existem as grandes dificuldades. Mas eu vejo que o Brasil está caminhando, o desemprego vem caindo, ninguém passa fome. Eu não concordo quando falo que passar fome, para mim, você que está me ouvindo aí, a senhora, os senhores que estão me ouvindo, passar fome num país maravilhoso como o Brasil é deixar a gente aborrecido. A gente passa realmente dificuldade, às vezes para pagar umas contas, porque as coisas ficam difíceis, mas as coisas vão passar, tudo na vida passa, né? Ô João, sobre esse arquivo do processo do Lulinha, você acompanhou, você já compreendeu o que de fato está acontecendo, o que motivou, né, esse arquivamento desse processo? Olha, Sérgio, é quase impossível de compreender, né? Uma situação que foi julgada, foi analisada com todos os critérios, né? Aí acha-se uma brecha na lei e se anula tudo. Isso é lamentável, né? Você tirar o poder, demonstra que entre os poderes constituídos existe uma rivalidade muito grande dentro do mesmo segmento que é o judiciário, né? Você viu, um juiz julgou, condenou, a pessoa aceitou a condenação, inclusive na época, alguns casos aí do Palocci, do Dirceu, devolveram milhões e milhões. Parece que o Palocci devolveu 70 milhões. Vocês que estão me ouvindo, gente, vocês têm noção que é devolver. Agora imagina quanto que ele não roubou, né? 70 milhões de reais e outros que foram milhões e milhões. Então isso é lamentável. Isso abre um precedente, Serginho, que vai haver uma carreata em cima de anulações de sentenças e justiças, porque os julgadores julgou incorreto, já estava julgado, já devolveu, pagou, agora cancela, simplesmente cancela. Isso é lamentável. Eu entendo que isso é lamentável. Isso não pode acontecer num país maravilhoso como o Brasil, onde os poderes constituídos têm que exercer os limites de mando, certo? Na vida tem um conceito: o meu direito vai até onde começa o seu e vice-versa, certo? Mas a gente não percebe isso. E um Supremo aborrecido, um Supremo nervoso, em vez de conduzir as coisas com clareza, com seriedade, até porque nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Que é a epidemia que assolou o mundo inteiro. Mas o que vai fazer? É lamentável, simplesmente é de deixar chocado as pessoas que têm noção de que anular uma coisa que você foi julgada e de repente daí 1 ano, 2, 3 volta tudo atrás. É lamentável, né, Serginho?
Na semana passada, João, nós conversamos também com o ex-vereador, também ex-presidente da Câmara Municipal de Orlândia, o Eduardo Elias. Abordamos alguns assuntos e, dentre eles, nós falamos sobre a Lei Rouanet, aquela lei que foi criada há alguns anos atrás, uma lei que tinha a finalidade de beneficiar ou incentivar aqueles artistas que de fato necessitam, né, de uma ajuda, aqueles artistas que estão iniciando a carreira, que ainda não tem uma estrutura para dar esse start, esse pontapé inicial na carreira. Então a Lei Rouanet, ela foi criada com essa finalidade. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a maneira que essa lei passou a ser administrada, ela foi assim como que distorcida, né? E por essa razão o presidente atual, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez aí uma grande modificação no formato de administração da lei. Eu gostaria também de ouvir o seu parecer a respeito dessa decisão do presidente Bolsonaro e também a respeito dessa forma, né, que era administrada a Lei Rouanet e essa transição, essa modificação a partir de agora. Eu sou totalmente favorável à decisão do presidente. Hoje não é justo você pegar um dinheiro e não prestar conta. Eu vou citar, por exemplo, vamos pensar assim, a lei na verdade é excelente, eu sou totalmente, amplamente favorável a ajudar o pequeno artista, ou aquele que tem o sonho de ser um cantor, de ser um cineasta, dentro do segmento que ele se enquadra. Como também existe hoje um segmento que chama Banco do Povo, que veio para ajudar, por exemplo, os pequenos comerciantes, né, Serginho? Os pequenos empresários, só que tem um limite, tem uma responsabilidade de prestação de conta, certo? Que qualquer cidadão sabe que tem que prestar conta. Você tem uma dívida, você contrai uma dívida, você tem que prestar conta, pagar, né? Se não pagar, pelo menos prestar conta. E por que você não está pagando? O que aconteceu? Eles se aproveitaram disso e alguns artistas, por exemplo, o Ivete Sangalo, pega milhões de reais. Não há necessidade de usar esse recurso, porque é uma cidadã, uma cantora que um show dessa mulher é 500 mil reais, 200, 300, 400 mil reais. Não é justo, ela está consagrada a ajudar Gilberto Gil, consagrada, é um cantor que faz um show 200 mil reais, 300 mil reais. Aí é onde a gente se defronta, certo? Não é justo, porque um cantor, um compositor, um cineasta, ele é um cidadão que está montando um segmento que deve ser ajudado, mas deve prestar conta. Agora, que o presidente viu esses absurdos, não é não ajudar, é ajudar fazendo com que as pessoas façam as coisas com seriedade. Por exemplo, uma pessoa tem a vontade de montar uma banda, por exemplo, que ele precisa de 100 mil reais, tudo bem, 50 mil reais, eu quero um cantor para você comprar um equipamento, ou um artista para você comprar o equipamento necessário para ele, mas vão delimitar um valor aí, 50, 100 mil reais. Mas o que aconteceu na gestão desse maldito Lula aí, que tantos defendem, rapaz? O cara que só roubou e ajudou e deixou os roubarem. Esse Gilberto Gil, a gente sabe que ele fez um projeto de 3 milhões para a filha Preta Gil e nem sequer prestou conta. Então isso não é justo. Isso não é justo. Eu até faço um comentário, desculpa meu amigo Sérgio, que ele é amplamente favorável a ajudar. Ajudar sim, Sérgio, os pequenos que estão começando. Mas ajudar esses medalhões é uma injustiça. Eu vou citar um exemplo. 30 anos atrás, por aí, quando fui vereador pela primeira vez, eu fiz um projeto do 14º salário, que era para ajudar, na verdade, os funcionários que ganham, na verdade, ganham muito pouco. Eu concordo que os funcionários ganham muito pouco.
Aí, para o meu amigo Chester, isso é um terror, sempre um terrorismo absoluto, onde se viu gastar o dinheiro público. Por que não? Na época que eu fiz, baseado num doutor Otávio, que dava o 14º salário para os funcionários da Comov, certo? E Orlândia, na verdade, era administrada e tinha dinheiro para pagar. Se parou de pagar porque as administrações que passaram não teve a capacidade de administrar com seriedade o dinheiro público, porque não é justo cortar o salário de um coitadinho, um 14º, para benefício de algumas coisas que são desnecessárias, certo? Então eu sempre me debato, às vezes o Chester vai me desculpar, ele sempre entra nesse detalhe, vez ou outra ele fala: não levei vantagem nenhuma politicamente nesse projeto, Serginho, até porque na época que eu fiz o projeto, em sequência fui candidato a vereador, nem votaram em mim, certo? Perdi a eleição. As eleições que eu ganhei foi com luta e com muito sacrifício, certo? Ganhei novamente depois, mas não foi com esse recurso não, mas fui sempre amplamente favorável que esse benefício não deveria ser cortado. Mas, infelizmente, quando se diz que é uma coisa muito pequena você tem que administrar um município, você tem que buscar recursos, tem que criar você tem que criar situações para poder pagar. Então eu estou assim misturando um pouco as coisas, mas é um comparativo, certo? É como ajudar assim um pequeno artista que está começando a carreira, né? É louvável, precisa ajudar, mas ele também tem que ter a responsabilidade de prestar conta do que ele está fazendo, certo, Serginho? É o meu pensamento, Serginho, é esse aí. Outro assunto, João, é sobre a pandemia, né? Esse assunto que está em pauta aí em todas as mídias. Nós temos agora essa nova variante, a Ômicron, que tem uma particularidade, né? Ela não tem, pelo menos no Brasil, ela não tem levado pessoas a óbito, como levou a cepa anterior. Porém, muitas pessoas estão ficando doentes, sem gravidade, as pessoas não estão sendo entubadas como o ano passado, como o ano retrasado também, mas não deixa de ser aí também preocupante, até em razão da grande quantidade de pessoas que estão sendo hospitalizadas. Como que você também está enxergando essa situação da pandemia? Sérgio, eu quero parabenizar o Ministério da Saúde. Quando eu falo Ministério da Saúde, eu falo do governo também, que quando é coisa ruim, eles só falam do presidente. Então, o Ministério e o presidente que vacinou mais de quase 80% da população brasileira. Quando os Estados Unidos, que é o país considerado o maior país do mundo, mais de 60 milhões de americanos não tomou a vacina, você entendeu? Agora, eu sou amplamente favorável a tomar a vacina. Só que a vacina ainda existe eu vou dizer o seguinte: a pessoa acha que tomou a vacina, pode fazer o que quer. É mentira. Eu tomei as 3 doses de vacina e, por sorte, eu tomei a última dose da Pfizer. E contraí a doença, você entendeu? Quer dizer, aí hoje a mortalidade é menor porque o rebanho, eu estou dizendo, infelizmente, a grande maioria das pessoas que faleceram, os médicos sabem disso, eram pessoas que já, por razões da vida, já estavam assim, com algumas debilitadas, com algumas doenças, que a maldita doença veio e causou a morte, certo? Não que não vai causar a morte, ainda causa. Pô, na França morreu 434 pessoas. Agora, o que é lamentável é que dizem sempre que culpa ter o presidente da França que morreu 434, que 500 mil pessoas foi contaminada ontem, mas no Brasil é o presidente da República que é culpado. Tem nada a ver. O presidente da República, eles não falam a realidade, o presidente da República é um brasileiro nato. Ele diz o seguinte: eu vou tomar vacina, mas a última. Primeiro eu prefiro que o povo brasileiro tome a vacina. Depois eu tomo a última dose e eu vou tomar. Ele vai tomar, mas seria a última dose. Agora, aquele negócio, qualquer médico estagiário sabe que não existe uma comprovação absoluta científica da vacina. A vacina ela é uma incógnita, tá? Até porque eu tomei as 3 doses e peguei a maldita da doença, você entendeu?
Então, nossa, mas eu sou favorável a tomar a vacina, mas eu vou fazer um comentário, Serginho. Eu sou de uma idade, eu tenho 70 anos, mais de 70 anos. Eu nunca vi uma crise, um vírus de uma gripe numa época dessa. Será que tudo isso não faz parte também dessas vacinas? Não que a vacina seja ruim, mas as coisas precisam ser bem explicadas. Não é condenar uma pessoa, julgar uma pessoa. Tem que fazer as coisas com coerência, tomar a vacina, ter os cuidados, mas a doença, eu ainda acredito, como na Europa está voltando com toda a veracidade, provavelmente nós não vamos escapar dela aqui também, certo? Agora, alguns caras falam, mas é porque o povo viajou e trouxe a gripe. Não, o brasileiro já viaja para a Europa há centenas de anos, certo? Até eu conheço em Orlândia um cidadão que dá o luxo de ir nos Alpes, na Suíça, andar de bicicleta, você entendeu? Então, você imagina, mas ele não tem culpa também. É que eu percebo que essa gripe, ela veio de uma forma, no meu ver, certo? Um cidadão comum, eu acredito que a medicina também entenda dessa forma, de um jeito estranho, você entendeu? Que precisa ser explicado porque que essa gripe veio dessa tal forma e com tanta veracidade, Serginho. Outro assunto, João, mudando aí completamente, sobre as chuvas. Nós também acompanhamos aí os noticiários e percebemos aí algumas tragédias, né? Não aqui na nossa região, mas principalmente ali em Minas Gerais, algumas tragédias ali provocadas pelas chuvas. Sabemos que você é um pequeno agricultor, podemos dizer assim. Você também tem uma plantação aqui bem próximo. Aqui na região está tranquilo em relação às chuvas, João? Serginho, graças a Deus, na nossa região aqui, no Sudeste, na verdade está excelente, né? Até agora não houve falta de chuva, não houve excesso também, né? Agora no Sul é lamentável, né? No Sul, o Brasil é uma imensidão, né, Serginho? No Sul se perde os plantios, soja, milho, e aqui na Bahia, em Minas Gerais, esse catástrofe, né? Eu espero que eles não condenem o presidente Bolsonaro, que está mandando muita chuva para a região da Bahia e de Minas, e está mandando muito sol para os gaúchos. Vocês estão me ouvindo aí, os cidadãos aí? Pelo amor de Deus, não confunda isso. De repente a Globo fala e vocês acreditam. De repente o Chess fala e vocês também acreditam. Porque o presidente Bolsonaro que é culpado, está chovendo muito lá. Mas não tem culpa não, ninguém tem culpa. É coisa de Deus, da natureza, e nós temos que entender que é por aí. Mas é lamentável, né? A gente fica aqui entristecido, principalmente aqui em Minas, né? E na Bahia, onde morreram dezenas de pessoas, né? Isso é lamentável, perde tudo, perde uma luta na vida para se conseguir ter uma residência, ter os móveis, perde tudo, isso é muito triste, né, Serginho? E no Sul também, as pessoas que plantam, né? As pessoas que plantam 10, 1.000, 200 hectares, 100 hectares, o pequeno planta menos, perder tudo é lamentável, é muito triste, é muito ruim. E eu planto um pedacinho, é muito triste você vê uma planta morrer por falta de água. Estou falando porque, além do prejuízo financeiro, é um prejuízo dentro do seu conceito de produzir. Você fica triste de ver que ela tentando sobreviver, mas não sobrevive, porque não tem a água. Mas o Brasil, volto a dizer para você, é uma imensidão. Existem anos que chove muito, chove menos, regiões que chove muito, chove menos, e nós temos que se adaptar e ter os cuidados de corrigir, né, onde pode ser corrigido, e deixar de construir em alguns lugares também onde sabe que pode acontecer esses catástrofes, que isso é muito ruim, é lamentável, Serginho. Muito bem, nós já estamos aqui encerrando este bate-papo com o empresário João Malveste, diretor da Jomar de Madeiras. Gostaria, em nome da Orlândia Rádio Clube, João, agradecer a sua participação aqui através da Orlândia Rádio Clube. Obrigado e bom dia, João. Bom dia, Serginho, pela oportunidade. Espero estar sempre aqui levando a uma manifestação de otimismo, certo? Vocês que estão me ouvindo, vamos ser um pouco otimistas, vamos enfrentar a doença com seriedade, vamos enfrentar a doença de peito aberto, vamos falar, nós vamos vencer você,
e lutar, trabalhar, estudar, né? E que possamos ter um ano maravilhoso, né? Para todo o povo brasileiro e principalmente o povo da minha cidade, Serginho. Sérgio Maia para a URC, bom dia, é com você, Maurício.